Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula, né, aí das nossas aulas de administração geral para concursos públicos. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, que estejam aí maratonando, né, assistindo novamente, fazendo suas anotações, né, porque a gente tem trazido aqui para vocês o conteúdo enxuto, né, direto, sem muita enrolação, digamos assim, para que vocês consigam ver aquilo que é de essencial, né? E o que mais cai em relação à administração geral aí nos concursos públicos, né? Nós estamos ainda aqui nas nossas aulas de teoria geral da administração. Então, na última aula, nós finalizamos a escola neoclássica, né, com a teoria estruturalista, e aí vamos adentrar agora a escola contemporânea para que a gente consiga consolidar, né, e finalizar o nosso entendimento sobre a teoria geral da administração. Hoje nós iremos adentrar aí na teoria dos sistemas, né, que tem um dos principais contribuintes, digamos assim, né, o Bertrand Fay, né, que é um dos principais autores dos estudos aí da teoria dos sistemas. Então, pessoal, de forma bem geral, né, quando a gente lembrar de teoria dos sistemas, a gente lembra o seguinte: é uma abordagem moderna às organizações e os estudos dessa teoria se embasam principalmente nos estudos da biologia. Né? Como assim, professor? Sei que a gente está tendo aula de administração e a gente está voltando para o ensino médio, né, para a biologia, mas de fato é isso, pessoal. Então, os estudos da teoria dos sistemas nas organizações derivam aí de abordagens dos estudos na área da biologia, né? E vocês vão entender o porquê. Então, essa é uma teoria que ela propõe analisar as organizações na ótica do ambiente, né? E aí, quando vocês ouvem a palavra ambiente, com certeza já devem lembrar aí da biologia, né? Então, a organização quanto um ambiente e que existe interações entre os sistemas. No caso do sistema, dos sistemas humanos, por exemplo, a gente fala dos órgãos, né? Dentro da empresa é a mesma coisa. Dentro e a relação que ela tem também com esses órgãos, digamos assim, externos. E os conceitos também de subsistemas, que são sistemas dentro de outros sistemas, né? Então, de forma bem tranquila, quando a gente fala de teoria dos sistemas, lembrem que é uma abordagem da administração, uma abordagem das organizações, partindo do ponto de vista que a organização ela é um sistema, onde dentro dela tem os diversos órgãos que dependem um do outro, e ela também, assim como subsistemas, e ela também se relaciona com outros sistemas, que no caso são sistemas externos. Né? Então, tudo isso está interligado, sem o qual, com essa ruptura, a organização ela não consegue ter um bom desempenho. O corpo humano, por exemplo, nós temos vários sistemas, né? O sanguíneo, o respiratório, cada um deles depende um do outro. Se um sistema falhar, todo o outro vai acontecer um efeito em cadeia, né? E aí vai dar vai prejudicar todos os outros sistemas. Da mesma forma é a organização. Então essa teoria ela traz para a gente essa ótica. Toda a organização ela está composta de órgãos, né? De subsistemas, sistemas, e ela também está interligada com sistemas externos à organização. Então, dependendo do impacto que esse sistema possa causar, isso vai gerar um efeito em cadeia para todos os outros. Isso pode prejudicar o desempenho organizacional. Por exemplo, se o departamento de recursos humanos falhar, isso vai gerar efeito no departamento financeiro, no marketing, na produção e assim sucessivamente. Por isso que a organização é entendida aqui como um sistema. Né? Então, essa é uma abordagem geral. E aí a teoria dos sistemas ela engloba a noção de que as organizações são sistemas abertos, né? O qual elas não podem se retrair, e a gente vai entender já já o porquê, e que estão em uma constante relação com o meio ambiente externo, que são impactadas positivamente ou negativamente. Então, a organização ela não pode se retrair, ser contingente, que é uma outra teoria que nós iremos abordar em uma outra aula. Então, a organização é um sistema aberto e ela faz relação com outros sistemas, né? Questões políticas, macroeconômicas, do qual, se ela tentar se fechar em relação a isso, então ela vai fazer rupturas. E isso vai prejudicar o andamento do sistema, né, digamos assim, organizacional. Então, por exemplo, a empresa, né, ou a organização, dentro dela ela tem um sistema produtivo, onde há uma entrada, né, ou como nós conhecemos aí como input, o processamento,
e a saída, né, que é o output. E dentro desse contexto há uma retroalimentação, que são as informações de mercado, né, logística reversa, dentre vários outros exemplos. E esse sistema organizacional está dentro de um outro sistema, que é o ambiente ao qual a organização está inserida. Então, isso é uma abordagem que Bartlett trouxe aí para a organização, né, de que ela compõe uma série de outros sistemas e que dentro dela também existem vários subsistemas, nos quais eles estão interligados e o mau funcionamento de algum deles pode prejudicar todo o resto. Né? Então, essa é a visão dessa teoria sistêmica. Né? E aí, com base nisso, então, segundo ele, o autor, o gestor, ele deve conhecer bem seus concorrentes, já que o desempenho do concorrente pode impactar na sua organização. Os fornecedores, por quê? Porque é um efeito em cadeia. Se falta fornecimento, falta produção, falta atender, né, o cliente. Então, a gente tem que compreender bem isso. Os hábitos dos clientes, porque à medida como a sociedade se comporta, também vai influenciar o ambiente organizacional, porque tudo é um sistema, né? Então tudo está interligado, e vários outros fatores que também possam trazer impacto à organização, seja positivo, negativo, como políticas externas, né? Políticas econômicas e assim sucessivamente. Então a teoria de sistemas ela traz para a empresa o seguinte olhar, tudo que há dentro do ambiente empresarial está interligado. E o que há fora do ambiente também pode causar um impacto negativo ou positivo dentro do ambiente empresarial. Então a gente tem que abrir o olho. Né? Até então, muitas das teorias eram um foco apenas interno, né? Com exceção de algumas da neoclássica, como a gente viu. E a teoria de sistemas ela vem então para, de fato, abrir essa ótica, onde a gente não deve ignorar esses fatores. Por quê? Porque isso vai influenciar um outro resultado lá na frente, positivo ou negativamente. Né? E aí a organização ela não vive no vácuo, então essa é uma das principais contribuições. A sua empresa, o seu órgão público, a sua ONG, ela não vive no vácuo. Ela vive dentro de um sistema que é maior do que ela e ela compõe esse sistema, então ela pode ser afetada por ele, positivo ou negativamente. Por isso, o gestor ele deve observar como é que o ambiente se comporta, dentre aquelas características, por exemplo, que nós abordamos. E o setor da instituição depender de outros setores desta mesma instituição, né, da organização, não existe mais ninguém que dependa do trabalho dos outros para alguma coisa. Então, este é um sério conceito de interdependência. O que é que ele quer dizer com isso? Tem um pensamento muito comum, né, no ambiente empresarial hoje, que é os colaboradores ou o gestor pensar o seguinte: não, eu vou fazer minha parte e aí a do outro é um problema dele. Né? Eu estou fazendo a minha parte e pronto. Só que o problema é que se o outro não fizer a parte dele, pode prejudicar o seu trabalho. Né? Imagina que você trabalha como repositor de estoque, por exemplo. Se a pessoa que cuida do estoque não fizer bem o trabalho dela, né, com a alocação dos materiais, com um bom layout para o deslocamento, quando você for fazer a reposição desses produtos, né, em prateleira, por exemplo, prateleiras, você não vai conseguir desempenhar bem seu trabalho, porque você vai ter que fazer um trabalho que não deveria ser seu, que é o de organizar o estoque, por exemplo. Então, ou seja, todos os trabalhos eles estão interligados. Então, ninguém pode dizer assim, não, o meu trabalho não depende do outro, né? Porque tudo é um sistema e tudo está conectado, como nós vemos aqui na teoria de sistemas. E aí o administrador ele deveria ter, então, uma visão abrangente da organização e não uma visão limitada, né? Ou seja, as organizações elas são sistemas abertos, elas interagem. A organização é um sistema vivo, se movimenta, né? Pode, dependendo de uma decisão, ter um impacto positivo ou negativo, senão ela reage. É o que acontece com o nosso corpo, por exemplo. Por isso a comparação. Né? Qualquer alteração no nosso organismo vai gerar uma reação. Por quê? Porque é um sistema vivo. Da mesma forma, é uma organização. Né? As organizações são sistemas complexos com partes interrelacionadas e subsistemas, assim como o corpo humano. Temos sistema, né, respiratório, sanguíneo. Então, da mesma forma, é a organização. Tem vários sistemas, departamentos dentro delas que são interrelacionados e o qual um depende aí do desempenho do outro. A interdependência entre os sistemas e os subsistemas, né? Por quê? Porque eles estão interligados e precisam que um sistema realize um bom trabalho para que o outro também possa realizar.
e a organização está em constante interação com o meio ambiente. Então, o administrador entendendo isso, ele vai conseguir se planejar, organizar, dirigir e controlar a sua organização, levando em consideração esses atributos aí trazidos pela teoria dos sistemas. E aí, dentro da teoria dos sistemas, tem alguns conceitos que são muito conhecidos, né? E que, inclusive, cai bastante nos concursos públicos. Por exemplo, para você dizer o que é que significa, ou alguma questão lá dando um significado e pedindo para você dizer sobre que característica ou que conceito se trata, né, da teoria dos sistemas. Então, eu trouxe aqui alguns principais. Então, tem um conceito de entrada, que se relaciona com tudo que o sistema recebe do ambiente externo para poder funcionar, matéria-prima, material de produção, material administrativo, né? A saída, que é o que o sistema produz, é o output, né? O produto acabado, inacabado. O feedback, que é a retroalimentação, as informações que vêm depois das saídas, né? Para que possa retroalimentar o sistema. A sinergia, que está ligado aí ao todo, é maior do que a soma das partes. Né? Então, tem até uma explicação que eu lembro direitinho quando eu vi a primeira vez isso na graduação, em que o professor ele disse o seguinte, ó, na matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é indiscutível. Porém, na administração, dentro do conceito de sinergia, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, e assim sucessivamente. Como assim, professor? Né? Então, a sinergia é o seguinte, o trabalho de um colaborador, por exemplo, sendo feito individualmente, vai gerar um resultado. O trabalho de outro colaborador, sendo feito também individualmente, vai gerar um resultado também específico. Se nós somarmos essas duas forças, o resultado provavelmente pode ser maior do que a soma dos dois resultados de forma separada. Né? Ou seja, dois trabalhando juntos podem produzir muito mais do que se eles estivessem trabalhando separados. Então, esse é o conceito de sinergia. Né? O holismo, que o sistema, né, é um todo e a mudança em uma parte afeta as outras partes. Então, o conceito de holismo traz isso para a gente. A homeostase, que é o fato de o sistema, por ele ser um sistema vivo, ele deve buscar esse equilíbrio. Né? Então, isso é a homeostase. A equifinalidade, que é os objetivos podem ser alcançados de várias maneiras, não existe um único modo. Então, se o sistema é um sistema vivo, talvez se não está dando certo de uma determinada forma, de outra forma possa dar certo. Né? A entropia, que é a tendência de qualquer sistema de se desintegrar, e isso se ele não for retroalimentado, né, corrigido, então vai ocorrer essa entropia. Entropia negativa, que é a recarga de energia e recursos no sistema, evitando então essa desintegração. Então a entropia, se não for feito nenhuma alteração, nenhuma interferência, ela pode desintegrar a organização. Na entropia negativa, quando é feita uma alimentação, né, ou seja, recarga de energia, então evita essa desintegração. E o conceito também de caixa preta, que se relaciona com o sistema, né, em que o interior não é facilmente acessível. Então, são alguns dos principais conceitos que estão ligados à teoria dos sistemas. E eles caem bastante em prova. Então, até prova de concurso, né? Até aconselho que vocês possam anotar, fazer um resumo explicando, né? Explicando aí com as próprias palavras, porque vez ou outra, quando tem teoria geral da administração em um concurso e tem teoria dos sistemas, sempre cai uma questão falando sobre essas características, né? Esses principais conceitos aí trazidos pela teoria dos sistemas. Né? E aí a gente pode entender então que o sistema ele pode ser compreendido a partir de duas óticas, como aberto e fechado. Né? Sistemas abertos eles interagem fora do ambiente e por isso são dinâmicos, que é o que a teoria dos sistemas traz. Sistemas fechados eles não interagem fora do ambiente e acabam ficando estáticos. Nós vamos abordar isso melhor na aula de teoria da contingência, né? Que é onde a gente vai entender melhor o que seria essa contingência. E aí, no caso, a organização ela não deve ser contingente, não deve se retrair, né? Se fechar a movimentação do ambiente externo, porque senão isso pode prejudicar o desempenho organizacional, ok? Então, resumozinho bem tranquilo aqui, bem simples, para a gente gravar em mente aí as principais características da teoria dos sistemas. Então, como de costume, vamos aqui ver como é que isso cai em prova de concurso. Né?
Peguei aqui algumas questõezinhas tratando sobre teoria dos sistemas para a gente conseguir abordar isso bem. Então vamos lá, essa questão aqui é do concurso da Câmara de Fortaleza, né, que era para o cargo aí de analista de gestão de pessoas, concurso desse ano. E aqui já trata dos conceitos que a gente acabou de ver, né? Então vamos ver se vocês fixaram bem. Então vai dar aqui algumas afirmações e vai pedir para a gente julgar conforme, né, se a afirmação está correta ou não. Então vamos lá, a primeira afirmação é: sinergia é o fenômeno que ocorre quando a interação das partes, como um organismo único, apresenta um resultado superior à soma das partes individualmente. Aqui a gente acabou de ver. Será que é isso mesmo? Homeostase é a capacidade de um sistema conseguir manter um estado de equilíbrio, mesmo diante de mudanças externas. Então, isso aqui é homeostase. Entropia negativa representa a capacidade de um sistema aberto importar a energia do seu ambiente para manter a sua ordem interna, assegurando a sua sobrevivência, né? Então, de acordo com a abordagem sistêmica, está correto o que se afirma em. E aí está pedindo para que a gente marque qual é a opção que tem a resposta correta, né? Então, letra A, 1 apenas. Letra B, 2 apenas. Letra C, 3 apenas. Letra D, 1 e 2 apenas. Ou letra E, 1, 2 e 3. Então, dá uma pausa aí, lê novamente as afirmações e tenta responder. Mas vamos lá, ó. Sinergia é exatamente isso que eu expliquei agora há pouco, né? Então, primeiro verdadeiro. Homeostase, também a mesma coisa, busca o equilíbrio, né? Como a gente viu agora há pouco. E entropia negativa também é exatamente isso, é a forma de alimentação do sistema para evitar, né, a desintegração do mesmo. Então, se as três estão corretas, a alternativa aí é a letra E, ok? Questãozinha boa. Depois que vê uma aula como essa, não erra uma questão dessa aqui se deparar numa prova, né? Aí vamos lá, mais uma questão aí do concurso da EBSER, né, do ano de 2023, para o cargo de assistente administrativo. Aqui é o seguinte, ele vai dar uma descrição e vai pedir para a gente marcar qual é a opção correta, né? Então, um sistema é considerado, né, barra, quando o seu resultado final é determinado pelo estado inicial. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, um sistema onde o seu resultado final ele é determinado pelo estado inicial, ele é um sistema aberto, fechado, misto, complexo, simples, né? A gente não descreveu isso aqui claramente, mas isso aqui dá para a gente resolver no raciocínio lógico. Se algo começa de um jeito e termina do mesmo jeito, então a ideia é que ele seja fechado, né? Retraído. Por quê? Porque não sofreu nenhuma interferência, né? Por exemplo. Então essa é a ideia aí do sistema fechado, alternativa B, né? Vamos para mais uma questão aqui de certo ou errado, né? E já sabem que se errar essa daqui, vocês perdem a outra. Aí vamos lá. É um concurso da Prefeitura de Belo Jardim, que era para o cargo de professor de administração, né? Não sei se alguém tem vontade de ser professor, é uma boa área, viu? Eu recomendo. Aí vamos lá. A afirmação diz o seguinte: dentro da teoria dos sistemas, a organização é vista como um sistema fechado, independente de seu ambiente externo, onde as interações com o ambiente externo são minimizadas para manter a estabilidade interna. Essa questão está correta ou errada, né? Pensem aí, dê um pausa e raciocine. Mas, pessoal, a gente acabou de falar exatamente o oposto, né? A organização, na ótica da teoria dos sistemas, é o contrário, tem que ser um sistema aberto. Por quê? Porque tem influência do ambiente externo, né? Não tem como negar essas influências. Então, se a organização se fecha, né, para isso, então ela vai ter resultados negativos, né? Vai impactar negativamente seus resultados. Por isso a afirmação está errada. Vamos para mais uma questão aí. Questão do concurso da Universidade Federal de Roraima, né? Para assistente administrativo. Leia o texto a seguir. Então vai dar uma descrição aqui e depois pedir para a gente responder. Vamos lá. A adoção do pensamento sistêmico está intimamente ligado. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para a gente marcar as palavras. Eu até recomendo. Vão grifando aquilo que vocês acham que é essencial. Está intimamente ligado ao desenvolvimento de virtudes éticas do gestor e ou líder. Podemos relacionar algumas características com as vertentes sistêmicas, a saber, liderança voltada à cooperação e à influência, a comunicabilidade com ênfase nos relacionamentos,
ao humanitarismo com ênfase no processo, opa, tá torto aqui, ao pensamento em rede, à flexibilidade, à visão ampla com totalidade e dinamicidade. Certo, ok, deu aqui esse texto. O texto revela um modelo estratégico de gestão associado ao contexto e às características das organizações. Nesse contexto, o papel do administrador de administrar uma organização requer visão sistêmica e estratégica. Um gestor tem essa habilidade quando? Então vamos lá, entendam o que a questão pede. Ela deu algumas características, né, de uma organização dinâmica, né? E aí vai dizer, com base nessas características, dentro da lógica da teoria sistêmica, o que é que exige de um gestor? Então vamos lá. Letra A, letra B, letra C e letra D. Então, exige que estabeleça comunicação interpessoal, indicando corretamente o que pretende. Exige que utilize formulações matemáticas estabelecendo relações entre os fenômenos. Compreende o todo de maneira integrada, bem como sua relação com o ambiente externo. Ou letra D, seleciona decisões adequadas da ação, visando a atender os interesses interpessoais e institucionais. Então, um gestor com habilidade, né, a partir da visão da teoria de sistemas, o que é que mais vai estar ligado a ele aqui, dentre essas afirmações? Então, o que mais está ligado aqui, né, pessoal, é a alternativa C, que é uma visão, né, compreende o todo de maneira integrada. Então, é aquela visão chamada sistêmica, né? Ou seja, de integrar as partes, bem como sua relação com o ambiente externo. Então, isso é a habilidade de um gestor com base na contribuição da teoria sistêmica, ok? Então, é uma questão boa também, tranquila, né? Bem fácil aqui de se responder. Depois de uma aula dessa, aí é que não pode errar uma dessa mesmo, né? Ok? Então é isso, pessoal. Abordagemzinha aqui rápida, compacta, né, concisa, para que vocês consigam aí fixar bem na mente de vocês o que é a teoria dos sistemas, certo? Lembrando, dúvidas podem comentar, tá? Lá ou no vídeo ou no próprio e-mail que eu mando. Se quiserem alguma orientação sobre como estudar para concurso, quiserem sugerir algum material, algum tópico que vocês viram que caiu em um edital, por exemplo, né? Então, podem enviar as informações para que a gente possa ir aprimorando aqui, né? O objetivo, como vocês sabem, é proporcionar para vocês, de forma resumida, prática, como é que os conteúdos da administração caem nos concursos públicos, né? Nível municipal, estadual ou federal. Então, estamos aí à disposição, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.